Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender do Zero. Neste momento temos uma convidada, é aspirante a... Olha, não sei. É aspirante a muitas áreas, mas neste momento está ligada à gastronomia, neste caso num contexto mais ambulante. É uma pessoa carismática e está preocupada com o ambiente. E neste momento temos a Fabíola connosco. Olá, Fabíola. Olá, Daniela. Desculpa a minha hesitação, mas o que nós pretendemos é oferecer assim, um bocadinho diferente e ao mesmo tempo ligado ao tradicional. Pronto, uma oferta gastronómica é uma coisa tradicional sempre. Sim. Mas existem algumas ideias diferentes associadas a esse projeto, por isso daí a minha hesitação. Hesitação é sempre bom, significa que a cabeça está a pensar. Olha, gostava que me explicasses um bocadinho como é que alguém ligado às engenharias desenvolve um projeto ligado à restauração, e neste caso ambulante, portanto tem aqui um conceito mesmo específico. Sim, a ideia na realidade não é minha, é de um grande amigo meu e do meu sócio, o João, que é vegetariano e que já há muito tempo diz que há pouca oferta na ilha, um prato num restaurante, outro prato noutro, os poucos restaurantes vegetarianos que abrem e fecham logo a seguir. Quando é as São Joaninhas, agora já aparece qualquer coisa, as São Joaninhas, festas da praia, mas é muito difícil aparecer a oferta vegetariana na tasca e eles vão comendo umas favinhas. Então, inicialmente a ideia vinha daí, ter uma tasca vegetariana nas São Joaninhas e depois fomos pensando um bocadinho no assunto e por que não oferecer em permanência, de uma forma mais ligeira do que um restaurante, com todos os custos fixos que tem, do espaço, do pessoal, disso tudo, oferecer comida vegetariana. Fast food, mas cuidada, não é aquele hambúrguer à bruta. Portanto, a nossa ideia é tentar pôr produtos que sejam apetecíveis, que dentro daquilo que é saboroso sejam minimamente saudáveis e fazer isso tudo num espaço que pode ser móvel e que tenha também uma imagem cuidada. E pensada e estruturada. Sim. Há quanto tempo é que pensaram no projeto? Esta ideia já vem a crescer desde as São Joaninas ou realmente já tomou algum ano como referência? Eu penso que ele já tinha essa ideia há alguns anos, mas começamos a falar mais concretamente em fevereiro do ano passado. Ok, 2021? Sim. Plena pandemia? Sim. Ok. Começamos, sei lá, sim, foi por aí. E em maio constituímos legalmente a empresa, concorremos a microprojeto, a Vale Empreendedor, todas essas coisas que possam facilitar o arranque da empresa e dar algum apoio financeiro. E depois, devido a várias circunstâncias das nossas vidas pessoais e profissionais, o projeto entrou um bocadinho em hiato, mas não está morto. Não está morto. Entretanto, adquirimos o veículo, temos que trabalhar ainda várias coisas para o projeto poder ver a luz do dia. Ver a luz do dia. Mas antes de passar então já para a carrinha, quando é que vocês começaram, portanto, a desenvolver todas as ideias iniciais? Como é que começaram a desenhar um plano para começar a pôr em marcha o projeto? Quando é que isto tomou forma? Quando vieram para a startup? Quando começaram a ter contacto com esses vales? Como é que isto tudo surgiu? Quando começámos a falar mais a sério em constituir a empresa aí em fins de fevereiro, começámos logo a fazer pesquisa de tudo o que poderia ser apoio para a empresa, incluindo incubadoras. Também vimos as condições das outras incubadoras da ilha. Preferimos a startup por alguns motivos, pronto. Principalmente a proximidade geográfica e também o João conhecia o Sebastião, então gerou-se logo uma relação de muita empatia e acabámos cá. E acabaram cá? Sim. Foi uma boa escolha. Sim, e tem sido uma experiência positiva. A startup foi o nosso primeiro cliente, pelo qual muito agradecemos. Foi uma forma interessante de começar a ganhar experiência, porque nem eu nem o João temos experiência na restauração. Pois. Eu gosto de cozinhar, mas é um bocado diferente fazer alguma coisa para 5 ou 6 amigos do que fazer em quantidades maiores. Exatamente. Quando chegaram aqui à startup, o Sebastião foi vigilante de tarefas para vocês começarem a cumprir, para desenvolverem o projeto. Como é que essa parte se desenvolveu em termos de startup e relação street food? Não propriamente, nós já vínhamos com uma ideia clara das tarefas que tínhamos que fazer e ele tem-nos dado apoio mais nos pormenores, como é que se faz isso, ou com quem é que deves contatar nesta entidade, pronto, coisas mais práticas, mas nós já tínhamos
a ideia do que é que seriam os passos para iniciar. Sentes que se não fosse o facto de terem esta alavanca ou esta ajuda, digamos assim, da startup, que talvez o projeto estaria ainda numa fase inicial ou ainda não estaria tão desenvolvido como vocês gostariam? Qual é a tua perspectiva em relação a isto? É assim, dado o hiato de tempo, eu penso que o projeto estaria praticamente no mesmo ponto, mas talvez tivéssemos tido mais dificuldades no início com encontrar respostas. Sim, a questão dos pormenores práticos, alguns contatos, isso tudo provavelmente não teria sido tão facilitado. Por exemplo, tivemos uma audiência com o vice-presidente da Câmara por causa da questão da localização, que possivelmente se fôssemos lá como cidadãos comuns de uma empresa anónima, não teríamos que ter esperado mais tempo, não sei, mas entretanto o Sr. Vice-Presidente já tinha visto o nosso projeto ser apresentado aqui na startup, portanto, quando chegámos lá já nos conhecia um pouco, já sabia o que é que íamos. Foi uma conversa que foi facilitada devido à nossa incubação cá e à possibilidade que tivemos de mostrar o nosso trabalho. E em termos de gastronomia, é que essa parte também interessa-me. O que é que envolve o projeto em si? Que tipos de ofertas mais saudáveis é que vocês têm pensadas para quando abrirem realmente o projeto à comunidade? Temos a ideia dos batidos de fruta e pronto, que é uma coisa que não se vê muito nesses negócios ambulantes cá, lá fora vê-se. E penso que seria muito interessante para um grande número de pessoas, não só vegetarianos, e o nosso negócio não é de maneira nenhuma só para vegetarianos, mas para todas as pessoas que um dia têm vontade de comer uma coisa mais leve ou mais saudável e diferente e vão lá. Portanto, os batidos seriam diferentes em relação à outra oferta de vendas ambulantes. Os hambúrgueres vegetarianos são a nossa imagem de marca, mas isso também é uma coisa que se vê noutros lugares, portanto a ideia é eles serem um pouquinho mais cuidados, por aí fora. Depois, consoante o local em que nós nos conseguirmos estabelecer, nós gostávamos de ter, por exemplo, um prato de dia vegetariano, que já seria menos fast food e mais comida de mamã. Certo. Portanto, também gostávamos de ter sopas, que se vê muito pouco por aí. Sopa vegetariana mesmo? Sim. Ok. Pronto, tudo o que estará lá será vegetariano. Como falamos no início da nossa conversa off the record, uma ideia também são gelados vegetarianos ou veganos. Com fruta? Com muita base de fruta, sim, e com muita aposta nas nossas frutas locais. As nossas bananas, por exemplo, são deliciosas, são muito mais aromáticas do que as bananas importadas. Exatamente. Portanto, valorizar os nossos produtos locais, incorporá-los sempre que possível. Tenho atenção que esses produtos não tenham associada uma pegada carbónica tão alta como outros produtos que são importados. Portanto, isso também é uma preocupação nossa. Vocês têm essa preocupação de sustentabilidade, neste caso, de realmente contribuir para que não hajam desperdícios, não hajam gastos. Tem, por exemplo, metas que gostavam de atingir em relação a essa parte específica da sustentabilidade? Não, ainda não quantificamos a esse ponto de ter a meta de X em tantos dias, ou não está nesse ponto, mas temos objetivos gerais. Um deles é sempre que possível utilizar materiais descartáveis que sejam verdadeiramente recicláveis ou que sejam facilmente degradáveis, porque simplesmente substituir os plásticos de uso único que já não são permitidos por papéis encerados resolve uma parte do problema, mas não é a solução absoluta. Portanto, tentar ter atenção a isso. A forma como a energia que é utilizada é gerida, há toda uma série de aspectos que passo a passo devem ser considerados. A questão do desperdício dos materiais, eu não gosto de usar desperdício alimentar porque há toda uma série de problemas relacionados com, mas claro que é o objetivo de qualquer empresa e de qualquer cidadão responsável não gastar mais ou não deitar a perder coisas que implicaram esforço na produção e dinheiro na aquisição. Em termos de uma ideia que tu confidenciaste, que é uma expansão de um pomar. Sim. Pois, eu tenho um pomar, Fabiola, na ponto B. Tenho um pequeno pomar na Vila Nova e quero expandi-lo, porque tenho mais terreno ali à volta.
queria expandi-lo e sim, se um dia este projeto correr muito bem e a par e passo o pomar se desenvolver, a ideia também será utilizar os nossos produtos, os meus produtos. Okay. Do pomar para o ponto V, neste caso. Sim. E o pomar seria só, portanto, fruta? Seria fruta e legumes? O que é que tens pensado para esse pomar? Eu gostava também de ter uma horta com alguns legumes, mas para isso eu precisava mudar para a Vila Nova, que neste momento não é possível. É uma mudança grande de vida e eu estou muito confortavelmente instalada em Angra e teria que construir uma casa, que é um sonho meu, mas daqueles sonhos de médio e longo prazo. Portanto, nesta fase inicial, isto não vai ser parte, não vai estar integrado no ponto V, mas futuramente, se correr tudo bem, sim, seria ótimo. E tudo no modo de produção mais limpo possível, mais respeitador do ambiente possível. Eu não uso o termo biológico porque eu não tenho a certeza se vou poder avançar para a certificação. Mas o pomar em si, portanto, teve alguma ideia base? Ou pensaste, eu tenho um pomar e gostava muito de expandi-lo? Tens uma ideia pré-concebida? Tens algum plano de negócios, por exemplo, pensado para ele? Não tens nada? A ideia, aliás, eu quando adquiri o terreno foi antes de termos desenvolvido a ideia do ponto V e nunca foi uma ideia de negócio em si. A ideia era ter um cantinho muito sossegado, porque é num beco sem saída que ele fica, com uns vizinhos super simpáticos, eles são excelentes, e ter um local onde eu possa ter uma vida mais descontraída, com um contributo maior para a sustentabilidade da nossa família, para a produção das nossas coisas e ter um bocadinho de tudo para nós, para mim e para o meu filho e também para oferecer aos familiares e amigos. E não grandes quantidades de uma coisa que possa ser colocada no mercado. Portanto, nunca foi uma ideia de negócio. De negócio em si, ok. Em termos de outro gosto que tu tens, neste caso, és artesã, não és certificada, mas és artesã, portanto fazes muitas coisas. Também gostavas de ligar esse gosto ao ponto V? Gostavas de puxar aqui um bocadinho para o projeto em si? Não sei, uma das coisas que nós falámos em tempo foi que se o negócio for bem sucedido, poder ter lá alguma espécie de merchandising, ou seja o que for, mas eu nunca pensei em associar as duas coisas. No entanto, vi num negócio de street food, aliás, já vi em mais de que põem lá coisinhas de artesanato muito giras, que não têm necessariamente a ver com a temática do negócio, mas são mesmo muito giras e são um extra, e aquilo é tipo uma simbiose entre o criador, outras vezes, num outro caso, era mesmo de produção da dona do negócio e giro. Não é uma ideia descartável, não é uma ideia descartável, mas neste momento não está na base do projeto. Ok, não está na base do projeto, mas já podes pensar nisso. Sim, é uma ideia. Posso pensar nisso. Também posso pensar numa forma de arranjar mais 24 horas para cada dia, então correrá tudo. Isso era interessante, não era? Isso que sim, eu também gostava às vezes. Enfim, eu trago uma pequena dinâmica que gostava muito que tu me dissesses sim ou não a estas frases, ok? Vamos a isto. Então, viajar para Bali durante 3 meses e gerir um hostel. Sim. Sim? Bali? Vê-se lá? Sim, desde que houvesse condições para o meu filho, por exemplo, que fosse nas férias e ele não perdesse escola e isso tudo, porque eu nunca consigo dizer que sim ou não. Eu tenho esta dificuldade inata. Tens que sempre arranjar uma justificação, é isso? Sim, mas seria... Então vais-me arranjar justificação para as outras 3, é isso também? Possivelmente. Ótimo. Portanto, esta claramente que vais-me dizer que sim, construir um pomar sustentável no interior da ilha. No interior, no coração da ilha. Não, no interior. Dizes-me que não? Não. Se me dessem assim uma grande quantidade de terra no interior da ilha, fazia a renaturalização dessa área de acordo com o que seria o indicado, porque quando se fala em renaturalização as pessoas pensam imediatamente em plantar árvores, mas algumas zonas são naturalmente de turfeira, que também é um ecossistema ótimo para a retenção de carbono e para a retenção da água, que é fundamental para depois nós que vivemos junto à costa. Exatamente. Portanto, se me desses assim uma grande quantidade de terra, eu punha lá tudo o que... Menos um pomar. Não, pomar não. Com grande pena minha, mas não.
Esta é claramente um não, então. Sim, nem mesmo aquelas espécies que precisam de frio, que às vezes não se conseguem plantar cá em baixo. Não era isso. Não tens planeado isso. Pronto, é válido, tudo bem. Criar uma rede de distribuição de street food pela Ilha Terceira. Portanto, não só uma carrinha, mas 10 carrinhas ao longo da Ilha Terceira. Eu não sei se há mercado disso tudo. Talvez. Havendo dinheiro ilimitado, porque não? Experimenta-se. MC? Talvez. Talvez. Nem assim nem a sopas, vai talvez, Daniela. Por último, desenvolver um workshop de artesanato. Nesta fase da minha vida, não. Eu tenho demasiadas coisas a correr. E mais para a frente. Talvez outra vez, não é? Aceito as tuas justificações. É válido. Assim, eu sou bastante humilde nas minhas capacidades de artesanato. Eu aprendi de tudo um pouco com a minha mãe, com algumas outras pessoas. Aprendi a tecer com outras pessoas, não foi com a minha mãe, ela aprendeu mais tarde. Mas como eu não sou especialista em nada, sim, não me sinto qualificada para dizer, pronto, eu sou a grande costureira e estou aqui ótima para ensinar costura. Não, eu sei muitas coisas, faço roupa para mim própria. A sério? A sério, mas... Não tens um projeto pensado? Não. Sinto-me humilde o suficiente para pensar que talvez haja pessoas com mais conhecimentos. Mas mais indicadas. Consegues perceber, pelo menos, que há sempre uma oportunidade de negócio em tudo? Sim. Sim. Vamos pensar assim. Mas também penso que temos que escolher prioridades. Sim, concordo. As ideias... há um caderninho de ideias, pronto. Há um caderninho de ideias? Há um caderninho de ideias. Isso é interessante. Em termos neste caso, das tuas paixões, de tudo o que nós já falámos, tens alguma ideia ou alguma novidade que gostasses de dar em relação ao ponto V? Se tens perspectiva de quando é que realmente as coisas vão se desenvolver de tal forma a que estejam mesmo já no ponto em que vocês queiram estar, neste caso? Sim, vai ter que ser, até o fim do ano vai ter que haver desenvolvimentos, ou então vamos considerar seriamente se o projeto deverá ter continuidade ou não. Ok, mas em termos de desenvolvimentos, se vocês realmente conseguissem atingir as metas todas que têm propostas, sim, iria para a frente? Sim, até ao fim do ano eles estariam na rua, em funcionamento, com tudo. E quem é que ficaria, neste caso, a gerir a parte, pelo menos, da restauração em si? Eu penso que eu serei mais a pessoa da gestão, até porque eu também sou licenciada em gestão, não sou engenharia do ambiente. Penso que sim, que seria mais eu, claro, com muito apoio do João. Uma ideia que nós temos estado, devido às nossas atuais dificuldades de tempo, porque além de ser mãe a tempo inteiro, claro, de ter emprego e tudo mais, eu ainda sou aluna de conservatório e o João também. Todo mundo a acontecer? Sim, e também não, concertos não. Também não estou a esse nível. Mas penso que devemos fazer tudo nesta vida que nos apaixona, não só aquilo, claro, que dá dinheiro. E uma das formas que nós temos considerado como bastante possível para colmatar a nossa falta de tempo que advém de todas as outras coisas será integrar mais uma pessoa no projeto, ou um funcionário, ou eventualmente, se aparecer um sócio, até seria o que mais nos agradaria, alguém que quisesse assumir mais, e então aí ficaria mais ligada apenas à cozinha e este possível sócio funcionário, toda a parte do funcionamento, do economate, de atendimento aos clientes, pronto. Então isto pode ser uma chamada de atenção. Acho que o nosso episódio acaba bem com uma chamada de atenção para as pessoas. Acaba bem assim, não achas? Sim, eu acho que sim. Eu acho que... adorei a ideia. Sim, poderia ser contactos. Seria uma boa rede de contactos. Acho que sim, acho que é uma excelente ideia. Fabíola, muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. Foi um prazer. Um prazer e um gosto. Muito obrigada a todos por verem este episódio. Já sabem, a Fabíola está assim à procura de pessoas para o seu projeto, portanto, o possível sócio, quem saiba. Muito obrigada a todos mais uma vez. Este é o episódio do podcast Empreender do Zero e fiquem atentos porque nós temos sempre novas novidades para vos oferecer. Adeus!